Glórias a Deus. Bem-vindo, então, bem-vinda a mais uma devocional. Mais um momento para nós meditarmos na palavra do Senhor, essa palavra que tem nos alimentado dia após dia, palavra que tem nos ensinado mais a respeito do nosso Senhor, do nosso Salvador, dia após dia. Palavra que tem nos aproximado, mais e mais de Deus, o autor da vida, aquele que nos formou, que nos conhece, aquele que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que crê nele não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, Que bênção nós podemos buscar nos parecer mais e mais com o nosso Cristo, Senhor e Salvador nosso. O texto que nós vamos ler hoje, eu quero que você possa ler, a palavra que está no livro do profeta Isaías. E se você puder, leia todo o capítulo 40. É um capítulo tão maravilhoso, são palavras tão maravilhosas, mas hoje nós vamos nos atentar apenas ao versículo 31 de Isaías 40. Se você está com a sua Bíblia aí, eu estou lendo na versão NVI. Mas se você não tiver com a sua Bíblia, não tem importância. É só prestar atenção. Diz assim, Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É só isso, eu vou repetir. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos e não se cansam. A palavra de hoje é para nós, mães, especificamente mães, mas também serve para você que está ouvindo, que seja pai, ou você que não tem filhos e um dia deseja ainda ter filhos, mas para você mulher, com ou sem filhos. Essa promessa desse versículo é para todas nós, ou todos nós, caso você seja um rapaz que esteja acompanhando, porque a grande maioria são de mulheres, mas que bom saber que pode ter homens ou rapazes ouvindo. Essa promessa é para nós que estamos cansadas. Cansadas do quê? Não importa se a gente é mãe, e a gente fica integralmente dentro da casa, ou se a gente trabalha fora de casa, ou se a gente trabalha em casa. Tem tantos momentos nessa vida que a gente vai se sentir sobrecarregada. A gente está cansada. A gente, além de todos os nossos afazeres dentro de casa, para cuidar das coisas do nosso esposo ou dos nossos filhos, ou da rotina estressante de casa, da manutenção, da despensa, da limpeza. Seja você que coloca realmente a mão na massa e cuida de toda a manutenção do seu lar, ou você tem pessoas que te ajudam com isso, mas nós, mulheres, estamos sobrecarregadas. E além dessa carga sobrecarregadas de atividades, nós estamos cansadas mentalmente. A gente está cansada mentalmente, nós temos levado cargas pesadas demais. E essas cargas têm se acumulado e ficando cada vez mais pesadas. A gente tem pensamentos constantes de coisas que precisam ser resolvidas, tanto de coisas que precisam ser resolvidas em termos práticos, em termos da manutenção de uma casa, como coisas que precisam ser resolvidas nos relacionamentos. Pendências, uma conversa que você não teve com o seu cônjuge hoje, ou você não teve com o seu filho hoje, aquilo vai te sobrecarregando e nós estamos ficando, mulheres e mães, cada vez mais cansadas. Tem sido grande a carga mental que a gente tem levado. Quantas vezes a gente chora sozinha, a gente entra no banheiro, a gente chora. Quantas vezes a gente está tomando banho e ali para que as pessoas não percebam, a gente chora. Quantas vezes a gente dirigindo para o carro e a gente chora.
tudo isso, né, reflete o tamanho da carga mental e emocional que a gente tem levado. Nós estamos sobrecarregadas e estamos cansadas. E isso nos cansa. Esse cansaço, essa carga, acaba nos cansando. Cansando do quê? Não só cansando fisicamente, o nosso corpo está sentindo isso, mas a gente cansa de se importar. A gente cansa de se preocupar. A gente cansa de querer fazer tudo certo. A gente cansa de querer fazer sempre o bem e ainda assim não ser reconhecida. A gente cansa. A gente cansa de tentar acertar. A gente cansa de tentar manter as coisas em ordem. A gente cansa de tentar falar para o nosso filho ou para o nosso esposo, né, ou para os nossos pais, ou para pela pessoa que a gente ama e divide a vida conosco, as coisas que a gente acha que se importa. A gente cansa. E esse cansaço, né, vem seguido de silêncio, vem seguido de tristeza, vem seguido de melancolia. Aí algumas mulheres ficam ansiosas, outras ficam depressivas e outras entram em pânico. Acontece comigo, acontece com você, porque nós estamos levando cargas mais pesadas do que nós deveríamos levar. E para que a gente não sucumba, meninas, para que a gente não sucumba, para que a gente não perca as nossas forças, para que a gente não desfaleça, para que a gente não se entregue, a gente está precisando de uma ajuda, e uma ajuda bem específica. Além de ajuda de profissionais, claro, né? Como cuidar bem da nossa atividade física, do nosso corpo, da alimentação, cuidar bem da nossa mente, aí entre os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas, nós precisamos de ajuda desses profissionais que estudaram para isso. E essas pessoas foram capacitadas por Deus, né? Instruídas naquilo que elas fazem de melhor para nos ajudar. São bênçãos de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos de ajuda de Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos de auxílio, de socorro divino. Reconheça isso. A promessa de hoje é para mim. A promessa de hoje é para você. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Veja, não está falando, olha, a promessa é para o rico ou para o pobre, é para a mãe ou para o pai, é para aquele que tem uma vida bem-sucedida, que tem um negócio bem-sucedido, é aquele que tem status na sociedade, aquele que é reconhecido pela sociedade. A palavra de hoje tem falado para os que esperam no Senhor. Se você espera no Senhor de todo o teu coração, essa palavra é para você. É uma decisão. Você precisa, para que essa promessa de Deus se cumpra na tua vida, que você primeiro tome essa decisão. Qual decisão? Esperar no Senhor. Não espere nas pessoas. Não espere nos seus relacionamentos. Não espere dos seus filhos. Não espere do seu cônjuge. Não espere do seu negócio, não espere do seu nome perante a sociedade, nem da sua imagem. Não espere na tua igreja, não espere daquela pessoa com quem você convive, não espere do governo. Espere no Senhor. Abandone também todas as expectativas irreais, porque talvez você esteja esperando coisas grandiosas demais, surreais demais. Não, espera no Senhor. Deus é o único que nunca vai te decepcionar. Você precisa crer nisso, que Deus não vai te decepcionar. E como nós falamos na devocional de ontem, está lá no YouTube para que você possa revisar e ouvir novamente, Deus tem 3 respostas. Deus tem um sim, Deus tem um não, Deus tem um espere. Ou talvez o espere, mas Ele nunca nos decepciona. Ele é verdadeiro. Creia, o seu Deus, o Deus que você tem buscado, o Deus que você tem clamado, o Deus que você tem aberto o seu coração, o Deus que você tem orado, o Deus que você tem chorado. Ouça a devocional de ontem. Aquele Deus que você tem
ali se ajoelhado e clamado, esse Deus é verdadeiro, esse Deus é real, Ele é perfeito, é um Deus misericordioso, Ele é um Deus onipotente, Ele pode todas as coisas. Se para você é impossível, se para você não tem jeito, se para você não tem saída, se para você a situação que você está vivendo com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, ou não sei com quem, é impossível. Para Deus nada é impossível, Ele pode todas as coisas. Deus também, Ele é imutável. Deus não muda. É o mesmo ontem, é o Deus da Bíblia, é o Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. É o Alfa e o Ômega, como Jesus falou, é o início e o fim. Esse é o nosso Senhor, Deus, Senhor Jesus. É aquele que foi e deixou o Espírito Santo conosco. E Deus também é gracioso, Ele dá de graça, a tua misericórdia a gente não consegue entender. E tantas vezes você vai poder afirmar: Deus, o seu amor é tão grande para comigo que o seu amor me constrange. Eu fico constrangida de tanto amor que o Senhor tem por mim. Essa promessa, qual é a promessa? Que esperam no Senhor renovam as suas forças. Essa é a consequência da sua decisão. Você decidiu esperar no Senhor, então você tem uma consequência. Tem algo que você vai alcançar. Renovam as suas forças. Quando a gente confia nele, é nele que nós somos renovados, né? E o pior cansaço, como nós falamos, o pior cansaço que nós mulheres, nós mães, estamos tendo, não é o cansaço do corpo. A gente pode chegar no final do dia com o corpo doendo, cansado, sobrecarregado, com dor na coluna, com dor de cabeça, dor no estômago, dor na parte do abdômen, porque o nosso intestino não tem funcionado muito bem por conta dessas emoções. Nossa dor, a gente sabe que a nossa dor, né, o nosso cansaço do corpo até passa, mas a dor da nossa alma, o cansaço da nossa alma é que está precisando de auxílio, de socorro urgentemente. Então, minha querida, creia, Deus renova a sua alma. Você precisa crer nisso. Deus renova a nossa alma. Ele aviva a nossa mente. Ele cura as nossas emoções e Deus sara o nosso corpo. Que promessa maravilhosa e que consequência! Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ele vai te curar as suas emoções, Ele vai curar o seu corpo, Ele vai avivar, refrescar a tua mente, Ele vai ser um refrigério para a tua alma. Não é assim que a gente lê quando a gente estudou o Salmo 23? Né? O Senhor refrigera a minha alma, né? E por fim, essa promessa nesse versículo de hoje, ele traz uma dinâmica. Que dinâmica é essa? Você, depois de esperar no Senhor, de ter suas forças renovadas nele, você voa como águia. Vocês sobem as suas asas como águias. Mas não só isso, vocês correm e não se cansam. Vocês caminham e não se fadigam. Veja, a gente deveria sim voar como águias. E as águias têm muitas coisas a nos ensinar. Outro dia a gente pode conversar sobre isso, sobre os ensinamentos, né? Sobre a figura da águia, esse animal tão maravilhoso que Deus criou. Mas além de voar, a gente tem que caminhar. Porque talvez no jeito que você está hoje, voar seja demais para você, né? Voar seja algo, por enquanto, que você não vai conseguir fazer. Mas caminhe, continue caminhando, mas saiba, você não está caminhando sozinha. Até que de repente você começa a correr, né? E os que você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fatigar. Os cansados, renovados pelo Senhor,
são preparados para voarem como águias. Não queira menos do que isso para a tua vida. Quando você espera no Senhor, não queira e creia, você pode sim, né, com as suas forças renovadas, voar como águias. E não sei se você sabe, obrigada, Carol, se vocês sabem como a águia, ela abre as asas dela e elas planam quando elas estão numa certa atitude. Que você possa, como águia, fortalecida, renovada, abrir as suas asas e voar, descansar e ser levada pelo Espírito Santo de Deus. Voe em direção a Deus, minha amiga. Corra olhando para Jesus e caminhe no conforto do Espírito Santo. Que você possa meditar nessa palavra, orar e ser renovada pelo Senhor. Essa promessa, então, é para todas nós, mães, mulheres, esposas, filhas, que estamos, e filhos também, que estamos cansadas e sobrecarregadas. Vou em direção a Deus, corram olhando para Jesus e caminhem no conforto do Espírito Santo. Ele vai renovar suas forças. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem as asas como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra possa entrar no teu coração, fortalecer a tua fé, né? Que você possa se agarrar nesse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de você e é o único que pode renovar as tuas forças e cuidar da tua alma. Amém? Obrigada pela companhia. A gente volta a se ver então amanhã, né? Só para, se você, eu sempre fala, a gente tem feito as nossas devocionais, nesse devocionário aqui, olha, Mães da Aliança, do pastor Arival Dias Casimiro, que é o pastor presbiteriano da Igreja de Pinheiros, lá em São Paulo. Tem sido uma bênção, né? Dia após dia. Se você puder comprar o livro, será uma bênção. Se não, todos os dias eu estou aqui compartilhando com vocês o estudo que tem me abençoado muito. Estudo não, uma sequência, né, de devocionais. Obrigada, viu, gente? Deus abençoe. Até amanhã, então. Quinta-feira, às 7h30 da manhã, ao vivo aqui no Instagram. E depois lá no YouTube, se você está vendo esse vídeo também no YouTube, compartilhe, né? Talvez, eu acredito que você conheça pelo menos uma mulher ou uma mãe que está precisando ouvir essa palavra, receber essa promessa, né? Que ela terá suas forças renovadas pelo Senhor. Gente, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Até amanhã.